A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação e feliz ano novo ainda. Estamos de volta direto de Brasília com mais um Além da Notícia. Aqui a gente está sempre tratando de temas preciosos com convidados mais preciosos ainda, temas de atualidade importantíssimos. Hoje trataremos de temas diversos com um convidado muito especial. Sacerdote católico, cantor, pregador e, sobretudo, um comunicador nato. Nós vamos conhecer hoje alguém que marcou gerações inteiras do nosso povo brasileiro. Há 45 anos ele entrou em nossas vidas. E hoje meu filhinho de apenas 6 anos de idade ainda canta uma de suas canções e pede que eu a repita sempre. Amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou, falar como Jesus falou. Nós vamos conhecer hoje Padre José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho, 70 anos, mais de 1.500 canções compostas, 300 títulos. Seja bem-vindo, Padre Zezinho. É bom estar de volta, é bom ver você de novo, é bom estar em Brasília, é bom estar com a Canção Nova, é bom poder falar e conversar sobre temas que são importantes, não para mim, para a igreja, não para você, para a igreja e, portanto, importantes para nós. Eu já quero saudá-lo aqui e parabenizá-lo por ter feito parte das nossas vidas, porque milhões de brasileiros hoje talvez o veem pela primeira vez. Brasileiros o veem pela primeira vez, mas milhões de brasileiros já o conhecem há tanto tempo, por tanto bem que o senhor tem feito com suas canções, que a gente não para de cantar, com seus escritos, que a gente gosta sempre de estar lendo. E hoje o senhor está nos trazendo também um novo escrito, De Volta ao Catolicismo, Subsídios para uma Catequese de Atitudes. O que o Padre Zezinho está falando hoje neste livro? Olha, significativamente você disse 2 vezes que alguns me verão pela primeira vez. Você sabe que isso não é acaso, é uma opção de vida que tomei quando eu estudava psicologia de massas nos Estados Unidos. Eu não sabia se eu seria conhecido, se seria famoso ou não. Eu fui aluno do professor Baqueiro, Dr. Baqueiro, que era discípulo imediato de McLuhan. E ele chamava a atenção nos cursos que eu frequentei, além da teologia, que a gente tem uma escolha. Ou você se entrega totalmente ao marketing, ou você usa o marketing dentro do seu projeto. Então, quando eu voltei ao Brasil, eu tomei um cuidado muito grande em qualquer televisão de aparecer quando eu quisesse e quando estivesse pronto para dizer alguma coisa. Só aparecer por aparecer, para mim, pareceria lofotite aguda. Então, por isso que apareço pouco na televisão. E estou muito mais tempo envolvido em projetos como formar cantores, formar jornalistas, formar comunicadores. Faz 30 anos que eu dou aula de comunicação e preparar pessoas para a catequese. E eu mesmo escrevendo meus livros. São mais de 80 títulos de livros. E esse que você acabou de mostrar, De Volta ao Catolicismo, mais o outro que já saiu também, que é Um Rosto para Jesus Cristo, a Cristologia, mais um terceiro que será de ecumenismo, é um projeto que durou 16 anos para escrever. O que é que eu queria? Mergulhado na pesquisa nos livros, eu queria achar a linguagem. Por isso que eu até consagrei isso naquela canção que eu pedi a Deus a graça de poder falar do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa. E a ideia era essa. Achar a linguagem, que é a grande tortura das igrejas. Ou você fala demais ou fala de menos. Ou você exagera nos sentimentos ou exagera na razão. Esse equilíbrio, esse tempero, que é uma graça que vem do Espírito Santo, foi o que eu busquei. Então, esse livro levou 16 anos, os 3, enquanto eu escrevia outros. Por quê? Eu queria uma linguagem que quem não é habituado a ler, quem não tem formação acadêmica, e quem não gosta de livro, passando os olhos, ele dissesse, nossa, que gostoso. Eu quis escrever um livro gostoso, mas profundo. Pois está de parabéns porque o senhor conseguiu e de forma curta, cada tema o senhor trata aqui, temas de atualidade que interessam a todos nós hoje e temas que a gente lê e não quer parar de conhecer o próximo. Você que é jornalista percebeu logo, porque o brasileiro não é acostumado a ler mais do que 1,5 páginas. Ele não aguenta, não está preparado, a escola não ensinou isso. Agora começa. Então, os livros não são o forte do Brasil. Espero que seja um dia, porque as crianças estão lendo mais.
Então, o brasileiro aguenta uma página, 20 linhas. Depois ele se distrai. Então, o que eu fiz? Escrevi 20 linhas, 25 no máximo. Depois, uma coisa puxa para outra, tipo novela. Amanhã tem mais, como a novela. Então, eu escrevi um livro em estilo novela, mas com um conteúdo denso de catequese. Dá para ser profundo e acessível. O senhor conseguiu e tenho certeza que quem experimentar esse livro aqui não vai querer parar de ler até o final. Que bom. Apesar de ser bem grosso. 600 páginas, os três, cada um tem 580, 60 páginas, 600 páginas. Mas essa é a ideia também. É algo que ele use o ano inteiro, o tempo todo, e quando ele quiser uma referência, ele vai lá e acha. Padre Zezinho, como é que tem sido sua vida nesses últimos anos? O que o senhor anda fazendo? O senhor falou por alto, mas exatamente o Padre Zezinho vive onde e o que faz? Deixa eu brincar, mas é sério o que estou fazendo. Estou me preparando para morrer. Por quê? Alguém diz, mas como? Eu rezo todo dia, a Ave Maria. Rogai por nós pecadores agora. Eu sou um pecador agora. E eu quero que Maria me ajude a viver agora. E na hora de nossa morte. Como eu não sei quando é, e no Brasil a vida, a expectativa é 72, 73, feliz quem chega a 78, 80. Quem chega a 70 anos tem mais é que ficar curioso sobre o que vai ser o céu, porque aqui eu já conheço. Não tudo, mas sei das dores, violências, crueldades, roubos, corrupções, maldades, sei também dos santos, dos bons, dos maravilhosos. Eu não sei o que é depois. Então, Jesus manda a gente viver preparado para o depois. Como eu estou mais perto do lado de lá do que do lado de cá, então esses últimos anos tenho me dedicado à contemplação, reflexão, estudo, oração e tentar entender isto que eu já vivi e isto que me será dado viver. E enquanto isso, vou anotando e colocando a ascese do viver e do morrer e o preparar-se para o céu, porque Jesus Cristo fez kenosis, veio aqui. Agora eu quero ir para lá. E para que eu possa ir para lá, quero ver se faço bem o que sobrou. Esse restinho de tempo que eu tenho, que seja 10 ou 15 anos. Então eu brinco, as pessoas dizem, mas o quê? Gente, eu estou fazendo a coisa mais lógica que um cristão deve fazer. Eu estou curioso para saber daqui a 10 anos, ou talvez antes, como é que é a eternidade. Porque aqui eu já sei um pouco como é. E isso já me ajudou a pensar que vai passar. E olha, eu não vou para aquele túmulo, não. Vai só o corpo. Eu já terei ido para o céu. Então, eu não vou ser enterrado. Vai meu corpo. Então, eu quero ir bem. E essa é a ideia do relacionamento com Deus, com o próximo, sem grandes vaidades, espero que não, e sem grandes ilusões, também espero que não, né? Eu quero continuar vivendo como o rio que está perto da Foz. Agora, quem o conhece sabe que o senhor não para. Mesmo se preparando para isso, o senhor não está parado, não. Ah, mas não é que o rio anda mais devagar quando chega perto da Foz, ele vai no mesmo ritmo, só que vai mais cheio, né? Essa é a ideia. A gente tem que ir mais pleno. E a plenitude você recebe com as leituras, o estudo, a contemplação, os documentos que a igreja vai colocando. Eu só tenho 70 anos, a igreja tem quase 2.000, né? Então é claro que ela tem mais a me dizer. E tudo isso dentro de um contexto, que depois vai saindo em canções. Minhas canções estão cada dia mais contemplativas, políticas, sociais, provocadoras. Porque a vida é uma provocação. Então o senhor continua fazendo canções, escrevendo para jornais, escrevendo livros e dando aula também? Eu só dou pré-eleções agora. Eu dei 30 anos de aula, agora, graças a Deus, a gente precisa renovar a faculdade. E um aluno muito competente pegou o meu lugar. E então eu agora sou preletor. Eu dou algumas aulas e alguns cursos. Estou ligado à faculdade Deoniana, lá está o Padre Joãozinho também, mas já não dou mais aula. Agora eu dou preleções, o que me dá tempo de pesquisar mais. Bom, e a gente falando desse livro aqui, a gente fala da vida atual. O senhor falou agora há pouco de violências, de injustiças, de corrupção, o senhor falou de dores neste mundo de hoje. Como o Padre Zezinho faz uma leitura do nosso povo de hoje e como o nosso povo está vivendo tudo isso e a sua fé? Eu acho que educar é preparar a pessoa para tomar decisões, escolher. Senão não é educação.
Acho que educar é educar para a ação, educar para relações e educar para reações. O brasileiro, em casa, a maioria deles, na escola, não foi educado para o diálogo. O que seria? A capacidade de preparar e de ponderar suas ações, medir. A capacidade de medir suas relações e a capacidade de medir suas reações. Quando você não educa uma pessoa para isso, você não criou um ser humano maduro. Eu ajo e sei por que ajo. Eu tenho relacionamentos, ações constantes e sei por que tenho. E com quem? E por quê? Não brinco de relações, nem afetivas, nem sexuais, nem econômicas. Envolve o outro, então eu levo a sério. E reações. Não tenho reações inusitadas, explosivas, eu pondero minhas reações. Se alguém chegar a isso, ele fez uma ascese da comunicação, que é o título do meu próximo livro. E então eu olho o Brasil de agora e vejo que é um país que não foi muito educado para ponderar. Ele engole qualquer marketing de governo, de igrejas, de comércio, de indústria, porque ele não está preparado para receber uma comunicação. Ele engole, ele não mastiga, ele não digere. E então, nós precisamos reeducar toda uma geração para isso. Está aí o Twitter que não me deixa mentir. O Twitter é a notícia não digerida, é um arroto. Ele só passa a ser notícia boa se o sujeito, antes de ir para o Twitter, pensou naquilo que vai falar. A maioria das pessoas é instintiva. Acontecer, vai para o Twitter. Tinha que meditar antes, senão é um arroto. É uma notícia mal digerida e já colocada para os outros. Mas como o Twitter tomou conta do mundo, isso quer dizer que o mundo não é de meditar no que fala. Não tem antes. É tudo durante e depois. E o depois ele não está nem aí. Então virou o mundo do durante. É o que o Jean Baudrillard fala no seu livro A Transparência do Mal. Nós criamos nessa era de pós-orgia, que ele chama, a era da excrescência. Tudo que tem, eu jogo para fora, jogo para fora. Eu não assimilo primeiro. E então, nós perdemos a capacidade de refletir. E voltamos ao que Pio X, já em 1903, falava, antes do moto próprio, que as pessoas repetem frases e áreas de ópera, mas não entendem o que está fazendo. Ele criticava uma liturgia apressada que já se fazia na época. E naquela mesma época, em 1908, o Chesterton, no livro Ortodoxia, dizia que o mundo estava praticando harakiri, o suicídio do pensamento. As pessoas não pensavam, elas simplesmente reagiam e por isso não interagiam. É a sociedade de hoje. A mídia dominou, está a serviço do comércio, está a serviço do Deus mercado, está a serviço da indústria, dos governos e das religiões, mas não está a serviço do indivíduo. Deixa eu entrar agora num desafio enorme que é para nós, igreja, que o senhor aborda no seu livro também. A igreja está sabendo se comunicar com este mundo, sabendo usar a linguagem para ser entendida nesse mundo, porque o que a gente tem percebido, lamentavelmente, é que a voz da igreja tem sido rejeitada. Os documentos são bons. São especialistas que escrevem. Então, se você ler desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, você tem documentos precisos, escritos por gente inteligentíssima e acadêmica. O conteúdo é bom. Também, desde o Vaticano II, você pode começar com a Gaudium et Spes, Optatum Totius, profundos. Não tem o que tirar nem pôr ali. Então, a igreja escreve bem e medita bem. Mas na hora de chegar ao povo, não chega. Porque aquele que deveria levar o povo, você é jornalista, sabe? Seja o leigo ou o padre, ele não passa a doutrina e o pensar da igreja. Trunca-se no caminho e a pessoa não recebe o que é para receber. Nós não divulgamos. Às vezes o padre divulga o livro dele exaustivamente, a canção dele exaustivamente, e não tem tempo de falar que o Papa, que é o maior catequista nosso e que é o nosso porta-voz, acabou de escrever uma trilogia. Escreveu Sal da Terra, o outro não foi traduzido ainda, Dio e il Mondo, né? E o terceiro, Luz do Mundo. Mas catequeses sólidas, profundas, o povo não sabe que existe,
porque os padres estão muito preocupados em mostrar o próprio livro, o próprio CD, e esquecem de mostrar o que os catequistas maiores estão dizendo, e os teólogos. Então, não chega ao povo. Em outras palavras, a igreja é bem pensada, mas é mal divulgada. Esta falha na comunicação é grave para os tempos de hoje, porque nós temos um mundo que necessita ouvir uma boa comunicação daquilo que precisa chegar até ele. É como se a pizza saísse boa, saborosa, rica de conteúdo do forno, e na hora da entrega, o entregador de pizza acrescentasse os seus sabores e entrega uma pizza deturpada. O entregador de pizza tem que entregar aquela pizza como saiu do forno. E hoje estão interferindo tanto, por isso meu segundo livro, Um Rosto para Jesus Cristo, tem lá o Corcovado pichado na capa. Quer dizer, qual é o rosto de Jesus Cristo? Foi tão pichado pelos pregadores das mais diversas igrejas que você já não sabe quem era Jesus. Você sabe o Jesus de tal e tal igreja, de tal e tal pregador, de tal e tal padre, mas o Jesus histórico, onde é que ele está? Não chegou ao povo. Quem era Jesus de fato? E as conclusões sobre Jesus também. Então eu brinco dizendo, mas é pura verdade, eu acho que qualquer um assina embaixo, o problema não são as escrituras, são as leituras. Mas, Zezinho, o que pode salvar este nosso mundo com tanta gente desacreditada nele, pela violência que tem visto, pela corrupção que tem visto, pelo rumo das famílias que tem visto? O que pode salvar este nosso mundo e como? A sese do pensar. Quem pensa mais, provavelmente, quando tomar decisões, toma decisões mais corretas. O instintivo, tanto na vida, no sexo, no trabalho, no dinheiro e no casamento, o instintivo na fé, ele não pensa. Ele faz porque estão dizendo para fazer, é a onda do momento, ele é surfista da última onda. Então, ele não vai mudar nada. Mas aquele que pensa, ele vai fundo e ele cria pensamento, porque o pensamento não é como água, ele reproduz. Mas já o outro, o instinto, ele não reproduz. Aquilo para ele é instantâneo, é imediatista. Então, quem pensa não é imediatista. E o reino de Deus não é imediatista. Ele é fruto de quem pensa. No caminho, eu estava dizendo, quando vinha para cá, estava dizendo para o Adécio, houve um tempo na minha vida em que eu escolhi ser pensador. Eu gostava do Pascal, do Descartes. Fui introduzido a pensadores e sou apaixonado por livros. E aí eu brinquei, mas na verdade é o que eu faço. Eu tinha uma escolha entre plantar repolho, que você colhe dentro de algumas semanas, e plantar mangueiras e abacateiros, que demora, mas quando colhe em grande quantidade e dá por 50 anos. Eu resolvi plantar abacateiros e mangueiras. O repolho eu deixei para quem queria resultado na próxima estação. A mídia faz isso. Ela te convida e diz assim, se você plantar repolhos, daqui a algumas semanas você vai ter um caminhão de repolho. Mas apodrece depressa. E tem que vender logo. Ao passo que o outro demora, mas aí você pode ir colhendo aos poucos. Eu quero ser plantador de abacate, plantador de mangueira, que demora para colher, mas depois dura. E repolho eu prefiro não plantar. É efêmero. Se alguém quiser fazer, tudo bem. Há outros que fazem, então não preciso fazer. Eu não tenho uma comunicação imediatista. O que está acontecendo com os nossos católicos? Temos muito bons católicos, mas nós temos uma grande quantidade de católicos que não estão assimilando a sua fé, que apenas dizem ser, mas não a praticam, estão em desacordo com a sua igreja. Que processo é esse? Começa com as lideranças. O povo é o resultado das suas lideranças. Se os bispos não são corajosos, fortes e tomam posição, depois de um tempo o povo também não toma. Se os padres não são corajosos e fortes, não tomam posição, o povo também não toma. Se a notícia e a fala do Papa não chega ao povo, o povo não sabe o que é ser católico. Se os documentos não chegam ao povo, quantos leram o último documento de Aparecida? Você é jornalista, podia fazer uma pesquisa. De cada 1000 católicos aqui em Brasília, quantos leram o documento de Aparecida? E, entretanto, é a opinião de todos os bispos da América Latina e do Caribe. E ele não sabe. Foi em 2007. Então,
alguma coisa está errada porque nós não estamos ajudando o povo a refletir. Então o problema começa conosco. Além do que, a questão da fidelidade. O que tem de padre que escolheu o projeto pessoal, diz que o antigo inimigo da igreja era o PT, tudo porque é padre sair para entrar no PT. Como o PT mostrou o outro lado não muito virgem, de pureza, muitos se decepcionaram. Então agora, tem muitos saindo por causa do PP, projeto pessoal. Não estão querendo aceitar o projeto da igreja. Cada um inventa o seu. E não há aquela unidade de trabalhar todos juntos por uma causa. Não há renúncia e ascese suficiente de dizer o meu projeto não é importante, é o da diocese que é. É o da congregação que é. É o da igreja. Eu não tenho projeto pessoal. Não vou criar nada mais novo. Eu tenho que ser muito profeta para criar alguma coisa nova. Eu não sou esse profeta. Se a pessoa acha que é, tudo bem. Nunca criei nada novo. Eu criei o novo dentro do novo. E essa é a ideia, né? A igreja já tem, a congregação já tem. Eu quero oferecer uma renovação dentro do que já existe. Então, eu não criei minhas comunidades. As que existem, eu quero ajudá-las. Imagine que tem muita gente agora em casa querendo ouvir o Padre Zezinho falar sobre isso. As nossas famílias estão sendo muito agredidas. Muitos matrimônios têm sido desfeitos. Muitos filhos têm sofrido com isso. Que leitura o Padre Zezinho faz desses fatos? Que é intencional. No tempo de Pio IX, 1870, o laicismo tinha tomado conta da Europa. A partir de 1848, Manifesto Comunista, e com os vários pensadores e as várias correntes de pensamento, desde o marxismo que nascia, o capitalismo que nascia, e até correntes de pensamento de alma, que com o Freud começava a vir, né, a psicologia, tudo foi naquela época. E houve um distanciamento da sociedade pensadora da igreja. Além do que, a igreja perdeu os estados pontifícios e ficou reclusa no Vaticano com Pio IX. E ele ficou em autodefesa. Depois veio o Bento XV, que abriu a igreja para o diálogo, disse: não podemos ficar prisioneiros do Vaticano. Vamos vencer pelo pensamento, já que não temos mais nada, o Estado. Aí veio um excelente, pena que ele é tão pouco lembrado, o Pio XI, que era um estadista de marca maior, advogado, preparado, e ele dialogou com o mundo inteiro. Tanto que quando ele morreu foi uma verdadeira apoteose, como foi com João Paulo II. Este homem quer diálogo. Veio gente inimigo da igreja para vê-lo, em 1920, se não me engano, 39, né? Então a igreja, nesse período todo, teve que apresentar sua voz e seu diálogo, porque ela entendeu que ela era uma das muitas vozes. O laicismo tinha tomado conta de todos os países. E o ateísmo em muitos outros. Aí, hoje, o quadro é o mesmo. A maioria dos governantes ou são ateus, ou o sistema que eles defendem é ateu. Eles toleram a religião, mas eles não são mais ligados à religião. A religião, se quiser sobreviver, tem que ser ligada a eles, mas eles não dependem de nós. Se quiserem nos peitar, eles nos peitam, porque eles têm a economia, o mercado e a mídia na mão. Então a igreja vai ter que descobrir um jeito de chegar aos corações, porque esse o Estado não tem e nunca vai ter. O laicista, o materialista, nunca vai ter o coração do povo. Vai ter o estômago do povo e vai ter o interesse imediatista do povo, mas o coração não. Isso a igreja pode ter. Este não é do povo, não é do governo e não é dos poderosos. Então a igreja vai ter que trabalhar os corações. Aí é que eu vejo um lugar para a igreja, que ela seja capaz de empolgar as pessoas pela gentileza, pela civilização do amor, e ela fala muito disso, né? E seja capaz de criar uma civilização da solidariedade. Porque o comunismo não deu certo, o capitalismo não deu certo, o liberalismo econômico, que já foi condenado por Pio XI. Os dois, o comunismo e o liberalismo, dizendo que a solução era um solidarismo. A igreja está começando a vencer, porque todos eles estão vendo o fracasso. O capitalismo já fracassou em 3, 4 anos, foi o euro na Europa, foram os americanos, viram que ele não é tão duradouro como parece. É um gato de 7 fôlegos, vai sobreviver, mas muito machucado.
O comunismo está todo dilacerado. Quem sabe seja a hora no mundo para um sistema mais humano, dê o nome que dê, e menos ditaduras e mais democracias. Está aí a igreja que pode ajudar. Ela é mais democrática do que a maioria desses governos. O senhor percebeu que o nosso programa passou tão rápido? Nós temos 1 minuto e eu gostaria de pedir ao senhor uma palavra às nossas famílias, o que cabe a elas nesse contexto todo que o senhor acaba de nos apresentar. Sejam iluminadas, iluminadoras, perdoadas, perdoadoras, abençoadas, abençoadoras, sejam como lua que não tem luz própria, mas toda noite passa para a terra a luz que o sol lhe dá, sejam como vela que vai se derretendo, mas não perde a luz, não percam a luz, pais não percam a autoridade, católicos não percam a capacidade de pensar, porque senão o nosso catolicismo acaba. Católicos, pensadores, mais razão, menos emoção. Um pouco de emoção, sim, muita razão. Aí podemos, quem sabe, modificar esse país, porque o Brasil hoje é um país instintivo que raciocina pouco. Que os católicos, ao menos, aprendam isso, porque esse é o legado que a Igreja Católica pode dar ao mundo. Obrigado, Padre Zezinho, por todo o bem que o senhor já nos fez nessas últimas décadas que o senhor esteve conosco, que continua conosco ainda. Que Deus lhe dê muita vida ainda para continuar fazendo tão bem essa missão. E feliz 2012. Que vocês continuem com esse jornalismo bonito. Fiquem com Deus e Deus nos abençoe. Amém. No próximo programa, um outro tema importante. Agora você encontra um conteúdo exclusivo do nosso programa de hoje. Aí, olha, já está aparecendo na sua tela. Obrigado pela sua sintonia e até a próxima semana que vem com mais um Além da Notícia.